Essa empresa é a Sanepar. E aqui no Google eu vou colocar para vocês verem o local onde eu pesquiso, né? Onde eu acho bem legal para vocês também fazerem suas pesquisas e onde vocês vão ter a fonte de dados aí para estar avaliando as suas empresas. Então, vamos lá. Esse é o Status Invest. E você clica aqui no primeiro link. Aqui você tem alguns dados, né? Tipo, como o Ibovespa, que são as 70 maiores empresas da bolsa. Se o Ibovespa está subindo, ele quer dizer que o Brasil está indo bem. Se está caindo, quer dizer que está indo mal. Pode ser que seja por um dia, mas aí você pode olhar também 6 meses, um ano, enfim, o histórico. O CDI, que é uma taxa ali de benchmark para renda fixa, né? Que os bancos usam essa taxa para emprestar dinheiro e acaba virando como uma forma de benchmark. E o IPCA, que seria, no caso, a inflação, tá bom? Aqui tem como você se cadastrar, ó, eu já tenho um cadastro aqui, então você pode fazer, que é gratuito. Aí você depois pode colocar sua carteira no site aqui, tá bom? Descendo um pouquinho, você já tem aqui ações, tá vendo? Logo de cara. Aí você tem as altas do dia, né? No caso aqui a Cielo foi a que mais subiu nesse dia, subiu 5%, 5,26%. Você tem as maiores baixas, né? Nesse caso, dia de hoje foi a Azul, que caiu quase 5%, né? Caiu 4,71%. Aí tem os dividendos, comunicado. Você pode depois ir navegando pelo site, conhecendo ele melhor. Ele é bem completinho, né? Tem também aí as propagandas. Fundo de investimento imobiliário, também está te dizendo. Tem o IFIX, que é como se fosse o Ibovespa, né? Só que dos fundos. Aí você tem a quantidade de fundos, os segmentos. Igualmente aqui, ó, você tem 421 empresas na B3, né, na bolsa, 96 segmentos e os IPOs, né, quase 100 que teve. Então você tem esses dados. Bom, você tem aqui altas e baixas dos fundos também, dividendos, comunicado, tudo parecido. Aí você tem para BDR, que é Brazilian Depositary Receipts, né? São como se fossem ações, só que não é bem ações no exterior. A gente vai estar abordando isso no nosso curso completo. Hoje o nosso foco é em ações, mas aqui você navegando você vê o Tesouro Direto, né, que são os investimentos de renda fixa. Aí você tem aqui também os dados. Tudo isso a gente vai estar abordando no nosso curso. Mas aqui você vai passando, você vai vendo. Bom, vamos digitar o nome da empresa que a gente quer. Sanepar. Que vai ser a primeira que vai estar entrando hoje no portfólio. Então você vê que já de cara tem 3 ações. A SAPR11, né? A 3 e a 4. Só que eu vou optar pela 4. Por quê? Porque a 4 ela é a preferencial. Eu vou optar pela 4, né? Por quê? Porque ela é preferencial, ou seja, quando for distribuir dividendos, ela tem prioridade. E algumas vezes ela recebe até mais do que a 3. Porque a 3 é ação ordinária, então ela tem preferência no voto, né? A 4, preferência no resultado, no dividendos. A 3, preferência no voto. E a 11 é uma unit, ela é mistura, é um mesclado ali de 3 com 4, né? De ações ordinárias com ações preferenciais. Então você pode comprar qualquer um desses. Eu vou preferir o 4. A SAPR3, ela paga dividendos também, tá bom? Só que eu vou optar pela 4 nesse momento. Aqui de cara você já consegue ter acesso a algumas informações, né? O valor atual dela, né? Que ela fechou aí em 4,10. Tem a mínima de 52 semanas, né? Que seria de 3,50 o valor mínimo.
e a máxima foi de 4,24. O mínimo do mês você tem aqui também, ó, foi 4,03 e o máximo desse mês foi 4,10. Pagou um dividendo aí de 5,42%. É um dividendo ok, tá? Não é ruim, nem muito bom, é ok. E valorizou aí nos seus últimos 12 meses cerca de 6%. Aqui nesse gráfico, né, de cara para você ver, é a cotação, é a flutuação do preço ao longo do dia. Então você pode ver um dia, 5 dias, 30 dias. Eu gosto de olhar 5 anos, né? Então, por exemplo, no patamar que ela está agora, de 4,4, é mais ou menos o que ela estava aqui em 2019, tá vendo? Então meio que tá dando uma oportunidadezinha depois dessa queda aqui, ó, que teve do Covid e também com as secas, porque os reservatórios estavam um pouco vazios, porque não estava chovendo, né? Então agora encheu de novo, então ela já vai voltando a subir um pouquinho. Aqui você tem a volatilidade histórica, né, comparada com o Ibovespa, né? Então ela oscila mais que o Ibovespa um pouquinho. O tipo é PN, né, que é preferencial, que a gente já falou. Tag along. Aí quando você tiver uma dúvida também, você pode vir aqui, ó, caso você esqueça. Tag along é uma proteção legal, tal. É caso ela seja vendida, você tem aí preferência, aí você consegue se desfazer das ações, sabe? E aqui você descendo, tem os indicadores. Aqui você tem indicadores de valuation. Tudo isso talvez pode parecer, nossa, é muita informação. Não é, gente. Não é. E no nosso curso a gente detalha coisinha por coisinha. A gente foca no que é principal, a gente te mostra. Hoje vai ser uma pincelada, uma parte mais superficial. Porém, a gente aprofunda muito mais no nosso curso, ok? Então eu vou passar só alguns aqui para você ter uma ideia, que seria o dividendo yield, tá vendo? Que é o dividendos, né? Se você colocar, por exemplo, R$1.000, você receberia no último ano cerca de 5,42% de volta, né? E com isso você teria também a chance de valorizar a ação, que, como a gente viu, valorizou 6%. Então, se você somasse, daria aí um retorno médio de praticamente 12%, né? Então, você ganharia em média uns R$120, só que em forma de dividendos, R$54, tá bom? Porque você, quando compra uma ação, você ganha com dividendos e ganha com a valorização. Mas o dividendos, ele cai na sua conta automático. A empresa pagou, você tem a ação, cai na sua conta para você fazer o que quiser. Tu pode pegar esses dividendos, comprar um hambúrguer, ir no cinema, ou você pode pegar para comprar mais ações, que é o recomendado, né? Já a valorização, não. Se tu comprou uma ação, por exemplo, por R$5 e no final do ano ela está valendo 6, você não ganha esse R$1. Você só ganha se você vender, tá bom? Então, se você comprou uma ação e ela caiu, ela perdeu valor, mas não saiu do seu bolso. Você continua com o mesmo número de ações. Se você comprou 10 ações a R$5, você gastou R$50, certo? Então, se você comprou essas mesmas ações, né, 10 ações, e ela caiu para R$4, agora seu dinheiro está valendo R$40. Só que você não vendeu suas ações. Se daqui 3 dias ela for para 7, os R$50 que você colocou, que virou 40, aí vai virar 70, por exemplo, entendeu? Então, tipo, você só perde ou ganha efetivamente quando você vende a ação. Se você não vende, continua ali. Se ela continuar valorizando, ela vai valorizando cada vez mais, mas esse lucro só vai para o seu bolso quando você vende. Bom, espero ter ficado claro isso.
O dividendo, como eu falei, ele já cai na sua conta. Então a gente olha para ele. O preço-lucro aqui também é legal você ver. É uma ideia, ó, dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa, né? É mais ou menos tipo quanto tempo demoraria para você receber aí o seu dinheiro de volta. Mais ou menos isso. E eu gosto muito de ver isso aqui também, o P sobre VP. Esse indicador é legal porque quando ele está igual a 1, quer dizer que se você pegar a empresa e vender tudo que ela tem, ela, se tiver 1, ela pagou as contas e saiu no 0 a 0, certo? Se ela tiver mais do que 1, quer dizer que o valor dela tá mais valorizado do que o seu patrimônio, né? Então você acaba pagando mais pela empresa. E quando está abaixo de 1, quer dizer que ela está descontada, está um preço bem interessante. É basicamente, para ficar mais fácil, como se você tivesse investindo numa empresa que tem vários carros, né? Então, se você vendesse todos esses carros, teria um valor X. Se você vender a empresa, teria ali, por mais do que valem esses carros, você teve lucro, né? Assim, teoricamente. Você vendeu a empresa por 1 milhão e os seus carros valem 800 mil, você teve 200 mil de lucro, por exemplo, de forma simples. Então você teve lucro. Mas se você, com o carro vale 800 mil, só os carros, que é o patrimônio da empresa, e você vendeu a empresa por 500 mil, né? Então você vendeu a empresa abaixo do seu patrimônio, né? Então você acabou deixando aí uma oportunidade. Então a oportunidade é mais ou menos isso. A empresa tem mais dinheiro, ela vale mais do que ela tem de patrimônio. Então quando está abaixo de 1, é uma oportunidade, né? Então se você pegou e comprou uma empresa com P sobre VP abaixo de 1, ela está descontada, ela está mais barata do que realmente vale. Passando por isso, eu também gosto de olhar aqui, gente, ó, a dívida líquida sobre o EBIT. Então você pode clicar aqui na setinha e entender um pouquinho mais do que se trata esse indicador. Mas o que eu vou te dizer e te explicar é que a dívida líquida é o que ela deve, né? E o EBITDA é o que ela fatura no ano. Então, se esse indicador está igual a 1, por exemplo, quer dizer que tudo que ela fatura ali no ano, o EBITDA, é suficiente para pagar essa dívida. Então, quer dizer, se está igual a 1, 1 ano. Se está igual a 2, 2 anos. Se está igual a 3, 3 anos. E nesse caso, quando está igual a 3 ou maior que 3, já é um pouco alto, porque a empresa precisa faturar 3 anos, né, para ela conseguir pagar suas dívidas. Isso já não é muito saudável, dependendo do setor. Mas como você pode ver aqui, a dívida líquida sobre o EBITDA, né, está entre 1,38, ou seja, 1 ano e 4 meses mais ou menos. Então tá bem saudável a dívida, certo? A margem bruta é altíssima, né? 60%, mas eu me atento mais pela margem líquida, né? Porque se a empresa fatura realmente, é isso aqui que vai para o caixa dela, né? Então revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Nesse caso, a margem líquida é bom que ela esteja, no meu ver, acima de 10%. Empresas que têm menos do que 10%, elas são muito apertadas, né? Porque você precisa faturar bastante para conseguir ter uma lucratividade bacana. E também, se você está num setor muito competitivo, a sua margem cada vez mais é espremida. Por exemplo, no varejo. Você vai olhar, por exemplo, empresas do varejo,
a margem é baixíssima, às vezes, e muitas das vezes, inferior a 2, 3%. Algumas vezes inferior a 1%, né? Então imagina, você tem que vender muito para você conseguir lucrar. Então eu gosto do setor de saneamento básico também por isso, porque querendo ou não, é um monopólio, né? Lá no Paraná, Sanepar só tem ela, não tem outra. Então é ela, exclusivamente ela. Isso é bom. Apesar de você ver que tem o dedo do Estado, você vai ver mais adiante. Mas ela segue sendo uma empresa muito boa. Enfim, margem líquida acima de 10% indica que a empresa lucra legal. Aí você tem aqui alguns indicadores de rentabilidade, né? Como o ROI, aí você pode olhar aqui, né? Eu gosto de ver quando ele está acima de 10% também é bom, ROIC. Então ela tem uns bons índices de rentabilidade. Aqui você vê o crescimento nos últimos anos, né? Nos últimos 5 anos, que também está bem legal. Descendo aqui para eventos corporativos, a gente está falando de dividendos, proventos da SAPR4. Eu venho aqui, eu jogo para 5 anos, que eu gosto de ver, né? E aqui embaixo eu coloco agrupar por ano. Então eu consigo ver que ela vem pagando dividendos. Caso não tivesse nada nessas barrinhas, é porque não teria pago. Então eu boto aqui agora no máximo. Eu consigo ver que desde 2008 ela vem subindo, vem crescendo o seu dividendo. Teve um pico aqui em 2019, né? Mas depois voltou à sua normalidade, aí veio a crise, né? E agora 2021 já está retomando o crescimento, 2022 também. Logo abaixo, você tem aqui também algumas informações, né, de JCP, né, juros sobre capital próprio, aqui mesmo está dizendo, dividendos, são formas que o acionista tem de remuneração, né, juros sobre capital próprio e dividendos. Aí você vai descendo um pouquinho, você tem o payout. O payout é legal também, ó, 5, 10, vou botar 10 anos. Você tem uma média aqui, ó, de 41,94%. O que seria o payout? O payout é o que ela pega daquele lucro líquido e dá para o acionista. A regra, né, é que seja distribuído 25%. Então, se a empresa faturou 1.000, um exemplo, ela tem que pagar 250 obrigatoriamente, como diz o estatuto. Porém, tem empresas que querem pagar mais. Tem empresa que paga 90%, 50%, 70%, ou o caso da Sanepar, que pagou historicamente 41,94%. Ela deu para os seus acionistas, né? E o restante ela botou no caixa ou investiu, fez o que foi necessário. Eu gosto de empresas que pagam nessa faixa de 40%, 50%, dependendo da estratégia. Se for uma estratégia de puro dividendos, né, o ideal é que ela pague acima de 60% a 70%, tá bom? Mas historicamente a Sanepar paga aí 41%. Aqui você tem mais alguns dados, né? Como o patrimônio líquido, aqui já está 7,8 bilhões, é o patrimônio dela. Os ativos dela, 14,6 bilhões, né? Tem uma dívida bruta, aí uma dívida líquida de 3,1 bi, tem um valor de mercado de 6,1 bilhões e tem um free float bem alto, né? E isso é bom. Mesmo ela sendo do Estado, ela tem um free float legal, que nada mais é do que as ações que estão disponíveis na Bolsa de Valor para o público geral. Elas não estão ali na mão dos donos, vamos dizer assim. Ela pode ser negociada, certo? Então aqui você tem bastante coisa disponível. Aqui tem um setor de atuação, utilidade pública, o setor de água e saneamento e o segmento água e saneamento. Aqui você tem vídeos de análise de pessoas do canal, né, do site. Aqui
você tem umas informações legais, né? Que é o que fala sobre a empresa, né? Eu não vou ficar lendo tudo isso aqui para não tomar muito tempo, mas cada empresa que você pesquisa tem isso aqui. Você pode dar uma lida e tal. Aqui, ó, foi criada no início dos anos 60, aí tem um pouquinho da história. Aí você pode ir lendo, acompanhando, mas o que eu quero te mostrar aqui, ó, a Sanepar realiza serviços de saneamento básico em mais de 350 cidades do estado do Paraná, disponibilizando 55 mil quilômetros de rede de tratamento de água e 36 mil quilômetros de rede de coleta de esgoto. Além disso, a companhia está presente em outras 300 unidades de menor porte, o que representa sua atuação em áreas rurais do estado. Então, é uma empresa extremamente importante, como eu falei, é um monopólio, né? Só tem ela lá no Paraná. E ela atende até algumas cidades, alguns municípios até em Santa Catarina. Então é bem interessante. Enfim, que tu pode ter algumas outras informações, né? Mas seguindo, aqui você tem algumas informações de acionistas, né? Tem atualmente 391 mil investidores. Institucionais são as empresas e fundos e bancos que investem. Aí você tem pessoa jurídica, né? 1.826 empresas investindo. Pessoa física, que é a maior parte, né? 99% é pessoa física. Então o pessoal gosta bastante. Aí aqui você consegue ver, ó, também a composição acionária. O estado do Paraná tem detém a maior parte das ordinárias, né, das ações ordinárias, que dá direito ao voto, ao controle da empresa. Preferencial não tem. E aí você tem tesouraria, não tem também. Inclusive, aqui ó, você consegue ver a remuneração. Por quê? Uma empresa quando está na bolsa, ela é obrigada a ser transparente, né? Porque eu estou colocando dinheiro nela, você está colocando dinheiro nela, então ela precisa ser transparente. Ela precisa mostrar tudo, inclusive quanto ela paga para os seus diretores. Aí, ó, prolabore salário, que não está nada mal, né? Daí 7 milhões, nada mal. Total ela gasta aí cerca de 8,9 milhões no ano. Tá vendo? Da 1/1 até 31/12. Quase 9 milhões com salários e etc. Seguindo, aqui tem a DRE da Sanepar. DRE é demonstração do resultado do exercício. É uma sigla contábil, né? Onde a gente vai estar abordando também no nosso curso, beleza? Aqui você consegue ter uma ideia dos últimos 5 anos. Vamos colocar dos últimos 10, que eu acho bem bacana. Tá ano a ano aqui, tá vendo? Aí você passa o mouse, olha como é intuitivo. Tá te dizendo que o azulzinho são os custos, né? Tá dizendo também que o verdinho é a receita líquida e esse laranjinha é o lucro. Em 2012 teve 335 milhões de lucro. Aí vai seguindo, 402, 421. Eu gosto assim de empresa lucrativa, né? Porque empresa que não dá lucro, ela tem que ter um... Eu invisto em uma particularmente que não dava lucro, mas ela tem que ter um projeto muito bom de como ela vai sair disso, né? Para ela te convencer. Mas aí eu prefiro, e eu diria para quem está começando, começar com empresas que dá lucro, né? Empresas que são saudáveis. E se você seguir essas dicas e essas análises que eu estou fazendo aqui, você já consegue filtrar empresas que dá lucro e onde você olha para ver se ela é interessante ou não. Então, uma das formas é essa aqui. Você vem aqui na parte da DRE e olha os 10 anos. Então, nesse caso, a Sanepar deu lucro em todos os anos e lucros crescentes, tá vendo? Ó, em 2016, 600 milhões, aí cresceu um pouquinho, depois já foi para quase 900 milhões, depois para 1 bilhão, e aí teve uma queda leve aí de menos de 50 mil, eu acho, 100 mil,
bem pequena por conta da Covid, né? E agora está voltando a crescer novamente, beleza? Então, ser lucrativa é muito importante. Aqui você tem outros dados que são mais detalhados, só que eu não quero entrar nisso agora. É mais ou menos o que a gente viu lá, sintetizado lá em cima, só que aqui é mais específico, tá bom? Então eu não quero entrar muito nessa questão para não ficar confuso, porque isso a gente aborda com mais profundidade no nosso curso. Aqui no balanço patrimonial é legal também, vou desativar isso tudo aqui, ficar mais fácil, né? Você tem aqui essas linhas: ativo, né, que são os bens da empresa, e os passivos, que são as dívidas, né? E o patrimônio líquido é o que ela tem aí de patrimônio. Então você vê que ela tem ativos positivos, né? Tem passivos aí abaixo dos ativos, então é uma empresa saudável. E ainda tem um patrimônio bacana aqui, ó. 3 bilhões, 6 bilhões, tá vendo? Então, você passa o mouse aqui e já te diz quanto tem de ativos, de passivos e patrimônio. Então, ela tem um leve crescimento no seu patrimônio líquido. Veja que começou em 5 e tem aí em 2021 quase 8 bilhões, né, de patrimônio líquido. Aí quando você bota aqui ativo circulante, o ativo circulante é o que ela tem para receber dentro de um ano, né? Quando você põe ativo não circulante, é o que ela vai receber além de um ano. Então, também vem tendo aí um crescimento, beleza? E aqui você tem um passivo circulante, que é as suas obrigações, né? O que ela tem que pagar dentro de um ano. E tem um passivo não circulante, ou seja, uma empresa extremamente saudável, beleza? Seguindo aqui você tem comunicados, né? Aqui tudo que a empresa fala, avisos, reuniões, conselho de administração, tudo que você precisa saber você tem aqui também, né? Você pode abrir e tal e ver. Aí você vai descendo. Aqui algumas outras informações e basicamente é isso. Além disso, é legal também você vir aqui de novo lá em cima, indicadores, e olhar aqui, ó, o histórico. É muito legal isso. Aqui você consegue ver o histórico 2021, 2020. Então você vê que a média histórica de dividendos é 4, 5, 6%, né? Aí você consegue ver tudo que a gente olhou, você olha o histórico comparado aos outros anos. Muito interessante, né? Aí você tem todas as informações. Beleza, pessoal? Muito legal. Bom, mas eu quero mostrar o site da empresa para vocês. Aqui você consegue acessar o site da empresa, site oficial. Bora lá. Clicou. Aí você já é direcionado para o site. Aqui, pessoal, nesse caso, é o site que todo mundo consegue ver, né? Então você pode ir aqui, dar um rolezinho no site, conhecer a tua nova empresa, né? Afinal, você está investindo nela. É bom você se familiarizar e tal. Aqui você tem algumas informações. Porém, o que importa não é isso, tá? O que importa é isso aqui, ó. Investidores. Você clica lá. Porque agora você é dono dessa parada, meu irmão. Não é? Então aqui você dá uma voltinha para ver o que tem de bom. Aqui você já tem, ó, resultados do quarto trimestre. 4T é quarto trimestre, tá bom? Se tiver 3T é terceiro trimestre, 1T primeiro trimestre, 2T segundo trimestre. As empresas elas não funcionam mês a mês, né? Os resultados. Elas acumulam por 3 meses e liberam a cada 3 meses, tá bom? É assim que é feito.
Aqui você tem as barragens, né, para ver se está tudo bem. Bom, os reservatórios estão bacaninha. Só essa aqui que está um pouquinho mais baixo, mas não está muito ruim não. Total de 84% aí da média. Bom, vamos aqui que você pode ver a governança. Aí você conhece um pouquinho mais sobre a governança da empresa, que é legal você pegar e olhar. Você tem divulgação de resultados, né? Informações financeiras, regulação, serviços aos investidores. Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui é a central de resultados. Bora lá. Abrindo aqui, você vê que já caiu no ano de 2021, mas caso você queira olhar o histórico, ó, vai 2020, enfim. Aí você vai até 98. Mas eu quero o de 2021 mesmo. Vamos nessa. Aqui, vamos olhar o quarto trimestre. Ó. Lembra que eu falei? 1, 2, 3, 4. Vamos olhar o último. Release de resultado. Clico aqui. Porque aqui eu vou ter uma apresentação do resultado da empresa do ano de 2021, né? Descendo aqui. Você tem, ó, Curitiba, 24 de fevereiro de 2022. Foi quando eles divulgaram isso, tá bom? A companhia, tal, aí tá dizendo, né? Units. Você pode ler, eu não vou ler tudo porque o documento é grande, viu? Mas aqui você consegue ter o resultado. Tudo que a gente viu naquele site, eles pegam daqui, tá vendo? Margem, lucro, enfim. Mas aqui tem algumas informações que você pode ir olhando para conhecer melhor a sua empresa também, tá? Aqui, por exemplo, dados operacionais, mercado, né? Você tem aqui contratos, né, da companhia em 31 de dezembro de 2021. Aí você vê o cliente principal, né, é Curitiba, a cidade de Curitiba, um período remanescente, ou seja, pelos próximos 25 anos ainda, vai continuar abastecendo. Aí você tem Londrina, isso aqui é o percentual, tá vendo? É só Curitiba corresponde a 21% da receita. Você tem Londrina, Maringá, Ponta Grossa, e aí vai. E os demais municípios. Enfim, o que você consegue entender um pouquinho melhor como funciona é a sua empresa, né? Muito legal você ver isso, né? Você consegue ver aqui índice de cobertura de água 100%, coleta de esgoto, né? E assim você vai debruçando sobre. Aí você tem um detalhe do vencimento do contrato, que é muito importante. Venceram-se 14, né? Mas vencimento em 2022 esse ano vence 6. Mas você consegue ver que entre 2023 e 2033, nesse período de 10 anos, vão vencer 70 contratos. Porém, a maior parte está acima, ó, a longo prazo. E lembrando que esses contratos são facilmente renovados, porque não tem concorrência. Lembre-se, é uma empresa do Estado. Então, ela aí vai estar sendo, querendo ou não, a prioridade e a única opção, tá? Aí aqui você tem atendimento de água e esgoto, aí você vai olhando as informações da empresa. Aqui as ligações de água industrial, comercial, residencial, tudo aqui. Mas aqui é só para você ter uma ideia de não importa qual empresa você vá ver, você vai conseguir acessar esse documento. Então por isso que é importante, se você vai entrar, querer investir na empresa, não vai só porque fulaninho falou. Vai lá, olha, vê o que está sendo falado, tá bom? Aí tem toda o que ela faz, né? Daí tem evolução do índice de perdas, dados gerais. Tem muita coisa, gente. Níveis das barragens, né? Então tem cada empresa, ela vai ter o seu
pontos especiais a tomar cuidado, onde você deve olhar e tudo mais. Pelos números, a empresa é muito saudável, ela é muito lucrativa, tem contratos longos, então para mim isso importa bastante. E aqui você tem comparação do quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2021. Aí teve aumento ali, né? Então você consegue ver muita coisa legal. Tá vendo? Pessoal. Aí você vê como é que ela também gastou o dinheiro, né? Como ela ganha, como ela gasta, como ela investe. Tem tudo nesse release. Enfim, vamos descendo. Muita coisa, ó. Quanta coisa. Muita coisa mesmo. Reajuste tarifário, né? Isso aqui é importante também, porque às vezes acaba que a tarifa sobe tanto que a empresa ela tem que parcelar essa tarifa. Foi o que aconteceu também com a Sanepar. Ela teve que, ao invés de subir 30% de uma vez só, ela subiu, às vezes, isso é só um exemplo, mas ela pegou e parcelou essa tarifa. Porque imagina, tu paga R$ 100 de conta de água e depois do nada tá pagando 130. Então, para não ficar puxado, o que ela faz? Ela pode fazer o parcelamento, pode ir colocando ano a ano. Então tem várias formas de ver. Cada empresa, cada segmento tem coisas importantes que você tem que ir prestando atenção, certo? Aí você segue, nossa, muita informação, tá vendo? Com calma você pega, você vai lendo, mas o principal, que são os dados, a lucratividade, a empresa eu já olhei, eu já vi que tá bacana, eu gostei e eu tomei a decisão de comprar, né? Aqui você tem tudo isso. Outra dica, quando você decidir se tornar sócio, você vem aqui, ó, e cadastra o seu e-mail, né? Normalmente, todas as empresas têm sua forma de cadastrar no RI, na newsletter, né? Você pode pegar e cadastrar o seu e-mail, né? Então você pega e pode se cadastrar, bota seu nome, e-mail, empresa se tiver e por aí vai. Então você consegue cadastrar o seu e-mail para ficar recebendo. A empresa divulgou resultados, teve reunião, teve isso, teve aquilo. Então ela vai mandar direto no seu e-mail, tá bom? Automaticamente. Isso é muito importante. Se tornou sócio, vai no site RI, que é, né, Relação com Investidores, e cadastra o seu e-mail para receber as atualizações e ficar por dentro do que acontece na empresa. Beleza? Então, você conseguiu ter aí uma base de como fazer, de como tomar uma decisão, né? Desde olhar os números até você entrar no site da empresa. Mas antes, voltando aqui, eu quero ensinar uma coisa muito legal aqui do site, né? Você vem aqui em compare ações. No caso, é Sanepar, aí já te dá algumas opções aqui, né? Você tem que comparar com ações do mesmo segmento. Então, eu diria para você comparar com a Copasa, tá bom? Aí você pode usar a Sabesp, por exemplo, né? Então você compara aqui, clicou em comparar. Pera aí, porque acho que bloqueou. Que a Apple tem essas coisinhas. Tem hora que ela bloqueia. Pronto. Aqui você tem a vencedora, que por alguma acaso é a Sanepar. Aqui você tem as medalhinhas, tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro lugar. E você tem todos os índices aqui, ó. Dividendo yield, 5%, é maior do que a das outras. Você tem o preço-lucro, que ela fica o PL dela fica aí também em primeiro lugar, porque você recebe seu dinheiro mais rápido. O que a gente olhou aqui também, cadê?
P sobre VP dela também fica, ó, ela tem um preço mais descontado. Mas o que a gente tinha olhado? Margem líquida dela é maior do que todas as outras, é o dobro praticamente. Dívida líquida sobre EBITDA é bem mais curtinha também. É um pouquinho parecida, essa aqui está maior, mas todas estão saudáveis, mas a Sanepar está em primeiro. Aqui também o índice de rentabilidade, todos maiores. Enfim, é uma empresa muito saudável. E só de apertar comparar aqui e você colocar as empresas que você quer, já te dá um panorama muito bacana. Então, use a ferramenta Status Invest, vale muito a pena e vai te ajudar. Essa foi a nossa primeira ação. Agora a gente vai estar partindo para comprar a ação na prática, lá no Invest, para você ver como que é, tá bom? Então, partiu!